Olá pessoal, você tem interesse em saber das estatísticas de trânsito, análise de causas de acidentes e de evoluções do número de acidentes envolvendo veículos nesses últimos anos? Eu sou Orlando Mazzini e você está no canal da Mazzini Engenharia. Neste vídeo nós vamos comentar justamente sobre isso. Alguns dados estatísticos que foram recentemente divulgados pela CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego do município de São Paulo, com um trabalho bastante detalhado, bastante minucioso, sobre os índices de acidentes que foram registrados no município nos últimos anos e que trazem uma série de informações interessantes. Então eu gostaria de aproveitar para parabenizar a CET por esse excelente trabalho, é uma análise resumida do trabalho deles, vou comentar em cima deles, então não representa o trabalho completo, apenas alguns pontos que eu achei interessante para compartilhar com vocês. Você sabe que no Brasil nós somos muito carentes de estatísticas, mas elas representam uma base mais importante, como uma base científica para a comprovação e para embasamento de conclusões de forma inequívoca, seja para o tipo de trabalho que for, né? Então deveríamos ter muito mais trabalhos dessa natureza, justamente para que as ações saneadoras, não só na área de segurança, mas em todas as áreas, sejam direcionadas às causas mais relevantes através de dados de pesquisas. Então é o trabalho mais direcionado possível, baseado em dados daquilo que realmente representa a realidade. Parabéns à CET pela iniciativa. Bem, então vamos ao tema de hoje. E depois, caso você deseje maiores informações, caso eu possa detalhar um pouco melhor, você entra em contato com a gente que a gente vai tentar explicar um pouco melhor. No nosso website você vai encontrar outras informações e notícias. Bom, vamos ao primeiro gráfico. Observamos a dimensão impressionante da frota de veículos registrados no município de São Paulo, nesse primeiro gráfico, que é composta por mais de 70% de veículos de passeio, como a gente pode ver. Isso resulta em aproximadamente, um cálculo grosseiro, 71 veículos para cada 100 habitantes. Vejam que é quase 1 para 1. Então é um número realmente relevante a frota de São Paulo. Neste segundo gráfico, vemos uma redução gradativa de fatalidades no trânsito ao longo do tempo, com relevante redução, especialmente no número de atropelamentos, que é essa linha azul. Vemos que o total de fatalidades chegou a quase a metade dos índices de 2005, sendo que em 2017 os atropelamentos foram menos da metade, foram 43% daqueles que ocorriam naquela época em 2005. A linha roxa representa os acidentes de choques entre veículos e a linha vermelha então contra objetos fixos como postes, muros, casas, enfim. Bom, temos a considerar nessa conta o aumento da população e da frota de veículos que circulam em São Paulo. De 2005 a 2017, a população do município de São Paulo cresceu 12,76%, sendo que neste mesmo período o crescimento do número de veículos foi de 61,3%. Há, portanto, um crescimento desproporcional do número de veículos e isso a gente percebe andando nas ruas de São Paulo. A gente vê que a infraestrutura já não está dando mais conta, não está crescendo na mesma proporção, na mesma velocidade do que o número de veículos. Podemos perceber aí que os índices de acidentes com motos permaneceram mais estáveis ao longo deste mesmo período quando comparado com os demais veículos. Talvez as motos não tenham incorporado tantas tecnologias de segurança quanto os demais veículos, não acompanhou tão próximo aos demais veículos. Ainda assim, os índices estão melhorando, o que demonstra não apenas que os veículos estão ficando mais seguros, mas também indica que as políticas adotadas e a infraestrutura também estão contribuindo para a melhoria desses índices. Neste terceiro gráfico, verificamos quais são as principais vítimas do trânsito. Vemos aí que os usuários mais frágeis, como os pedestres e motociclistas, representam 80% dos casos de acidentes com mortes. Neste próximo gráfico, vemos a evolução do crescimento da população, que é a linha azul.
com círculos laranja, quando comparamos o índice de mortes para cada 100 mil habitantes. Vemos uma progressiva e significativa redução nos óbitos por atropelamentos e nos ocupantes de veículos de passageiro e uma redução percentual menor no caso de acidentes de veículos como motocicletas. Agora, nesse gráfico, salta aos olhos a impressionante taxa de crescimento do número de veículos quando comparamos com os índices de óbitos por acidentes que vimos mostrando, que vem caindo. Outro gráfico estatístico interessante desse trabalho é esse, que mostra as faixas etárias dos óbitos por cada tipo de usuário das vias. Chama atenção que entre os 30 e 40 anos são os maiores índices de mortes, tanto por usuários de veículos de passeio quanto de motociclistas. Após os 40 anos de idade, por exemplo, os índices de morte de motociclistas deixam de ser tão importante. Ficou inclusive abaixo dos índices de morte por atropelamentos. Neste próximo gráfico, vemos da mesma forma a distribuição dos índices de envolvimento em acidentes de trânsito por faixa etária, não apenas óbitos, como nós vimos no gráfico anterior, mas vejam que a lógica se mantém. Este outro diagrama mostra um outro dado, que é o tipo de veículo envolvido em caso de atropelamentos. Aí vemos com um outro elemento, que não estava destacado, os ônibus com um percentual importante de participação nos atropelamentos, pois como vimos, eles representam 12,5% da frota, mas são responsáveis por 21,3% dos atropelamentos. Neste próximo diagrama, vemos a distribuição dos acidentes fatais por dia da semana. Podemos notar a maior concentração desses acidentes mais graves nos finais de semana, chegando a ser mais do que o dobro dos acidentes de outros dias da semana. Agora, vejam nessa outra tabela estratificada com os períodos dos dias da semana nos quais se concentram os acidentes fatais. Em primeiro lugar está o domingo de madrugada e depois o sábado, o que pode refletir o resultado de festas, e de dirigir após o consumo de bebidas ou drogas, enfim, ou pelo cansaço também, depois de uma noite de festa. Vejam que mesmo na madrugada de segunda-feira, o índice também é bem superior aos demais dias da semana. Bem, assim vamos encerrar e finalizar essa análise desses dados estatísticos tão importantes, um sumário desse trabalho da CT, e que eu particularmente acredito que, guardadas as proporções, devem espelhar de forma muito próxima a realidade também de outras capitais, de outras regiões do país. São informações que podem ajudar a entender melhor o contexto atual, o comportamento das pessoas no trânsito e para que ações possam ser definidas com o fim de reduzir ainda mais os índices de acidentes. Quanto melhor a gente entender esse contexto, os índices, melhor vai ficar embasado os trabalhos de combate aos acidentes de trânsito. Ficamos à disposição para detalhar melhor os pontos que sejam do seu interesse. Entre em contato conosco e vamos tentar esclarecer melhor. Espero que essas informações tenham sido interessantes e úteis para você. Convido novamente para que você se inscreva no canal para receber as informações dos novos vídeos que forem lançados. E se você gostou desse daqui, comente ou deixe o seu like. Desde já agradeço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.